Olá, pessoal. Gravando aqui a nossa aula do dia 25 de março, né? Daqui a pouco eu vou lá dar essa aula na versão presencial, tá? Então, a gente vai começar destacando um tópico que foi mencionado numa das aulas anteriores, né? Que era o seguinte: como é que a gente compreende, como é que a gente explica, né? Uma reação global que tenha uma dependência com a temperatura no sentido oposto a maioria dos casos, ou seja, uma reação que se tornasse mais lenta com o aumento da temperatura. E como eu comentei com vocês, né, essas reações em que isso acontece são reações globais que se processam através de um mecanismo em várias etapas, sendo uma delas uma etapa reversível e que tivesse uma característica muito específica com relação ao valor da energia de ativação, né? Então, como nós temos aqui, né, nós vamos utilizar o mecanismo proposto por Lindemann e Hinshelwood para reações unimoleculares para ilustrar essa explicação, certo? Lembrando que como é que a gente explicava esse mecanismo, né? A gente tem um mecanismo de energização, então partindo de um reagente A, essa molécula, duas delas colidiriam, né? Trocariam energia, uma delas passa a ser energizada em termos dos seus níveis vibracionais, e a outra vai ficar com um déficit de energia, mas o importante é essa molécula que fica energizada. Isso é um processo reversível. E na etapa seguinte, essa molécula energizada, ela forma os produtos, né? Ela se converte nos produtos. Então, notem que a gente tem uma característica importante aí, que é uma das etapas, né, ela ser reversível. Por que a gente está usando esse exemplo específico? Porque, se vocês se lembram, né, e se não se lembram, sempre é bom recordar, voltar para conferir, a constante de velocidade resultante, né, ou seja, a constante de velocidade global, ela engloba as constantes de velocidade das etapas do mecanismo, sendo representada por Ka vezes Kb dividido por Ka', onde Ka e K' são as constantes de velocidade das etapas reversíveis, né? Ka na direção direta, Ka' na direção reversa, e depois Kb também vai na direção direta. Por isso que Ka e Kb estão em cima e Ka' está embaixo. Então, se a gente representar cada uma delas com uma expressão do tipo Arrhenius, então, onde nós temos Ka, entraria o fator pré-exponencial dessa etapa A, então A maiúsculo com índice A, multiplicado por E elevado a menos EA da etapa A sobre RT. Então, essa energia de ativação da etapa A. Mesma coisa para essa outra etapa aqui. Então, KB seria dado por esse termo entre parênteses e K' por esse termo entre parênteses. Se nós pegarmos, certo? E juntarmos aqui, ó, certo? Agruparmos, certo? Numa razão única, os fatores pré-exponenciais, obedecendo, né, essa ordem aqui, e juntando todos os fatores exponenciais, né, por assim dizer, na mesma exponencial. Então, esse daqui vai subir, você vai sair do denominador, vai para o numerador com sinal positivo, e a gente vai ter isso daqui, né, colocando 1 sobre RT em evidência, certo? Por que isso é interessante? Porque, na sequência, nós vamos fazer uma análise da energia de ativação resultante, observando esse termo aqui, que está nessas chaves. Então, é energia de ativação da etapa A, que é a etapa direta, mais a energia de ativação da etapa B, então as duas etapas que vão na mesma direção, menos a energia de ativação da etapa que vai na direção reversa. E aí sim, observando essa conta aqui, né, essa soma, depois essa subtração, a gente nota que a gente pode ter uma energia de ativação resultante, ou seja, o que eu estou chamando de energia de ativação resultante? Todo esse termo aqui, dentro dessa chave aqui. Ele pode ter o sinal tanto positivo quanto negativo. Lembra que eu falei que a gente podia ter uma energia de ativação resultante negativa?
Quando que isso vai acontecer, certo? Quando esse termo, energia de ativação da etapa reversa, ela for maior, né? Porque ela está com, tá vendo? Está com sinal negativo aqui. Se esse termo aqui for maior do que essa soma, vai ficar tudo negativo aqui dentro dessa chave. E qual é a interpretação disso? A interpretação é a seguinte, né? Quando que isso acontece, né? Quando que essa soma, tá? Ela vai ser ou maior ou menor. A gente tem que analisar os valores de cada uma das etapas. Tá vendo? Então, aqui a gente tem a soma das energias de ativação na direção direta maior. A soma é maior do que essa daqui. Então, lembre, ó, EA está aqui em azul, EA' está aqui em verde, EAB está aqui em roxo. Então, quando a soma do azul com o roxo dá maior do que o verde, a energia de ativação resultante é positiva. Quando essa soma aqui, ó, do azul com o roxo dá menor do que o verde, a energia de ativação resultante é negativa. E qual que é a lógica disso? Né? Você se lembra que a gente discutiu que quando uma energia de ativação ela é muito alta, ela é que vai ser mais sensível ao aumento da temperatura. Então, quando a gente aumenta a temperatura nesses dois padrões, né, de reação aqui, nesse caso, todas vão ser mais ou menos assim, equilibradamente aceleradas. Sendo que nesse caso aqui, uma delas é muito maior que a outra. Então, justamente aquela que vai ser mais acelerada é aquela na direção voltando. Então, quando você aumenta a temperatura do sistema, na verdade, você está favorecendo a reação na direção inversa. Então, isso faz com que o comportamento global seja a diminuição da velocidade da reação global com o aumento da temperatura, né? E é o que está explicado aqui e aqui também mais textualmente. Eu desenhei novamente as flechinhas aqui, né, as setas correspondendo ao valor, né, de cada barreira de energia para a gente notar que aqui a gente tem todas relativamente altas. E aqui a gente tem, ó, pelo menos uma delas muito mais baixinha, aqui na direção direta, né? Enfim, então aqui, se vocês quiserem confirmar por meio de cálculos, essa questão, né, essa afirmação de que quando uma energia de ativação é muito alta, ela é que vai ser favorecida, né, a reação com essa energia de ativação é que vai ser fortemente favorecida pelo aumento da temperatura. Então, vocês podem calcular essa exponencial testando com energia de ativação igual a 1 ou igual a 100 kJ por mol, a duas temperaturas muito diferentes, a 398 Kelvin e a 2.898 Kelvin. Então, calculem para você ver, vocês verem o valor, né, magnitude dessa fração. Lembrando que isso representa a fração das colisões cuja energia, ela ultrapassa o limite da energia de ativação. Aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem, né? Basicamente, é a aplicação dessa expressão aqui. Né? E aí, nós entramos propriamente, né, de maneira mais apropriada, mais direta, agora no assunto que está reservado para essa aula, que é a cinética de reações complexas. Então, começando aqui hoje com reações em cadeia e reações explosivas, que vai ficar para mais adiante polimerizações e catálise. Então, o que nós chamamos de reações complexas? São reações que se processam por várias etapas, por mecanismos envolvendo várias etapas, né? O que é uma reação simples, que seria o oposto de uma reação complexa? Uma reação que ocorre em etapa única, né? E o que contribui para esse dito grau de complexidade das reações? O número de etapas e o número de intermediários que se formam, principalmente intermediários radicalares, que são espécies altamente instáveis e altamente reativas. Né? Inclusive, essas etapas de reações complexas, de reações radicalares, elas recebem denominações específicas, né? Etapa de iniciação, etapa de propagação, terminação, ramificação, iniciação, da etapa que parte do reagente e gera radicais. Pelo menos um deles altamente ativo. Etapas de propagação são etapas que continuam a gerar,
né, esses radicais. E etapas de ramificação são etapas que entram no radical e nos produtos saem dois. No radical saem dois. Etapas mais, de maneira apropriada, classificadas como propagação, entra no radical nos reagentes e sai no radical nos produtos. Então, entra um radical e gera um radical. E quando entra um radical e geram vários radicais, a gente chama de etapa de ramificação. Etapa de terminação são etapas em que partem de espécies radicalares e aí não formam nenhum radical. Então, esses radicais reagem entre si e formam uma espécie não radicalar. Certo? Então, como exemplo, aqui, a gente tem essa reação aqui, certo? CH3CHO, dando CH4 mais CO, certo? Então, essa é a lei de velocidade corrente, e esse mecanismo que a gente vai analisar é conhecido como mecanismo de Rice-Herschel, porque foi proposto por esses pesquisadores. Então, veja aqui, cada etapa do mecanismo ela é tratada à luz da aproximação do estado estacionário, de modo que a gente escreve a lei de velocidade para cada etapa, usando as regras que a gente conhece. Depois a gente vai identificar os intermediários, tratar esses intermediários da mesma maneira que a gente já vem fazendo, né? E tratar também a lei de velocidade global dessa mesma maneira. As definições de propagadores, radicais, como eu já comentei com vocês, né? O que tem de característico em cada uma dessas etapas para que recebam essas classificações. Vamos diretamente aqui nos interessa. Então, na aula presencial, certo? Os alunos eles vão exercitar isso daqui. Então, vou passar no quadro o mecanismo e eu vou pedir para eles fazerem o tratamento, né? Vocês fazerem como se fossem outros alunos. Né? Então, por isso que eu não vou deixar resolvido aqui na aula. Tá? Porque isso tem que ser exercitado. Não adianta nada ficarem assistindo eu fazer, né? E aí chega quando realmente é necessário as pessoas se atratarem. Tá? Então, foi feito aqui. Foram descritas, né, apresentadas as etapas, as reações envolvidas em cada etapa, e aí vocês vão ter que identificar os intermediários, escrever as leis de velocidade de cada etapa, escrever essa daqui, ó. Qual que é essa daqui? Essa daqui é a lei de velocidade global, porque pega o produto, tá vendo? CH4 é o produto, né? E com isso, fica comprovado, né, claro, nas substituições, identificam quem são os intermediários, obtém-se lá expressões para as concentrações do intermediário, são feitas as substituições e confirma-se, né, que essa lei de velocidade global, observada experimentalmente, ela é consistente com esse mecanismo proposto, tá? Então, vai ser tratado esse problema, vai ser tratado esse problema aqui, se vocês se lembram, esse processo aqui, essa reação, né, que, ó, a reação global é tão simples, né, só que ela leva a uma das leis de velocidade mais, assim, não usuais, né, que a gente, ela até foi exemplificada no começo do curso, né, colocando no quadro e falar, vocês vão, a gente vai chegar em entender, em conseguir reproduzir essa forma de mecanismo, né? A forma de lei de velocidade, tá? Então, é H2 gasoso mais H2 gasoso, dando 2HBr gasoso. Então, nós temos a etapa de iniciação, nós temos as etapas do mecanismo, e aqui a gente tem uma representação da lei de velocidade global. Então, vai ser feito todo o tratamento apropriado, né? E que está sendo descrito, né? E que foi representado aqui por essa figura, certo? Foi representado com uma colisão, ou a iniciação do mecanismo, ela começa com uma colisão de uma molécula de BR2 com uma outra espécie, que pode ser tanto BR2 quanto H2,
foi representada, portanto, por ele aqui, né? Então, nessa colisão, ó, iniciação, então ela colide, formam-se, tá vendo? Dois radicais BR, e aí sim, esse radical BR, ele pode colidir com H2 e já formar HBr, ó. Aqui está mostrando que ó, o H2 veio para cá, né? Aqui seria a colisão, certo? BR colidiu com H2 e já gerou HBr. Opa! Ou dois radicais bromo colidem, certo? E já gera BR2, ó. Ou o que mais que pode acontecer? Com a colisão do radical BR com H2, pode já formar BR e surgir um radical hidrogênio. Esse radical hidrogênio pode colidir, tá vendo, com BR2 e vai. Então, vocês vão ter que analisar, tratar da maneira que a gente está acostumado na aproximação de estado estacionário, certo? Aqui os intermediários, aqui existe uma razão para eu ter marcado isso aqui, que basicamente é o seguinte, ó, eu tenho KP, BH2, isso com sinal positivo, e essas outras duas leis de velocidade de etapas com sinal negativo, isso dá zero. Aí, a mesma coisa se multiplicar tudo por menos 1, ou seja, esse negativo, esse positivo, que é o que a gente vê aqui. Então, isso aqui vale zero. Para isso, essa foi uma das utilidades dessa expressão aqui. Para eu notar que ela mesma aparece aqui para e que isso daqui vale zero. Então, depois eu vou tratar a expressão BR em termos desses dois termos que estão em azul. E que é o que nos leva a essa expressão aqui. E depois a gente continua tratando essa expressão aqui e obtém uma expressão para a concentração do intermediário hidrogênio radicalar. Tá? E temos também, ó, HBRDT, em que aparece aqui BR, aqui H, aqui H. Então, no final, fazemos as substituições e terminamos a lei de velocidade. Né? Enfim, e esse tratamento, algo semelhante acontece no exemplo anterior. E para o intermediário, né, radical metila, nós temos todos esses termos aqui. Sendo que esses dois que eu marquei em amarelo são os mesmos que aparecem aqui e que são iguais a zero. Então, eu sumo com isso aqui. Isso aqui pode ser desprezado. E seguir tratando só com esses dois aqui para obter a expressão para o radical metila. Né? Enfim, mas nada como vocês mesmos fazerem, certo? Aqui é só um comentário em termos do comportamento, né, dessas constantes aqui, tá? E na sequência, nós vamos tratar de reações explosivas. Exemplifique uma reação explosiva, né? É uma reação que, a partir de uma certa, ela atinge espontaneamente uma determinada condição em que ela se torna extremamente rápida, ela mesma, a própria realização das etapas, gera calor, esse aumento que leva ao aumento de temperatura que faz com que ela se torne cada vez mais e mais e mais rápida, até que ela atinge uma situação descontrolada, com uma expansão brusca, né, de gases, de uma maneira extremamente violenta, né, que, inclusive, é capaz de romper o recipiente, de gerar uma onda de choque, né? Essa expansão rápida dos gases pode, inclusive, causar um ruído. Então, isso pode acontecer na reação do H2 e do O2, que se propaga, que se processa, perdão, através de todas essas etapas aqui, né? Que vão ser tratadas também. Mas o interessante é que as reações explosivas, elas são discutidas em termos desse tipo de figura aqui. O que é esse tipo de figura? Como se fosse um diagrama, né, de fases, onde a gente tem aqui pressão, aqui temperatura, e onde nós, isso é uma espécie de diagrama, na verdade é um diagrama de condições em que essa reação se torna explosiva ou não, né? Então, o que a gente vê aqui? Combinações de valores de pressão e temperatura. O que nós temos aqui? Que nessa
região que está marcada aqui, né, desse marrom claro, são parte de condições em que a reação se processa de modo explosivo. E essas reações, essas regiões aqui em branco, são regiões em que não ocorre explosão. Certo? A gente vai começar a entender o porquê que tudo isso acontece, considerando, né, as etapas propostas para o mecanismo. E vamos considerar o seguinte, né? Vamos pensar aqui primeiro ao longo dessa linha aqui, certo? Então, nós temos aqui essas condições, né, de temperatura e pressão baixas, ó, a pressão está aumentando aqui, a temperatura aumentando para cá. Então, pressões e temperaturas muito baixas, o sistema, ó, ele está fora da região de explosão, pois os propagadores, ó, quem são os propagadores, né? São principalmente os radicais de hidrogênio, certo? Então, eles, os propagadores formados, né? Seja nessa etapa aqui, de propagação, tanto na etapa de ramificação, ó, formados nessas etapas, eles têm mais chance de atingirem as paredes do recipiente do que colidirem e reagirem entre si. Por quê? Porque a pressão é baixa. Considerem que eles estão distantes uns dos outros, né? E colidindo com as paredes, eles têm baixa energia cinética também. Então, a probabilidade é que eles viajem dentro do recipiente de modo que eles só vão parar quando chegam nas paredes. Eles, um enquanto o outro. Né? É isso que está dizendo aqui, ó. Eles têm mais chance de atingir as paredes do recipiente do que colidirem e reagirem entre si. Certo? Então, é o que acontece nessa região aqui, ó, abaixo do primeiro limite de explosão. Uma reação de condição, é uma condição de reação segura. Agora, vamos ver aqui, ó, aumentando-se a pressão ao longo de uma dada linha vertical. Então, a gente vai tentar entender o que acontece nessa linha aqui. Certo? O sistema, ele entra no primeiro limite de explosão, first explosion limit. Então, ele entra aqui. E acontece o contrário, né? Então, como a pressão está aumentando, o que a gente tem aqui? Que esses propagadores, eles vão começar a se encontrar. Eles vão começar a se encontrar antes de atingir as paredes. Então, é como se a gente estivesse pensando numa mesa de bilhar, em que a gente está numa situação que tem muitas bolas de bilhar. Como tem poucas bolas, elas podem, né, você colide com uma, né, bate lá. Nesse momento aqui, esqueci o nome daquele instrumento, né, que a gente no bilhar atinge. Aquela cabo de vassoura, sei lá, que atinge as bolinhas, elas vão até a parede da mesa. Agora, quando tem muito, quando está aumentando a quantidade de bolas, esferas, elas começam a colidir entre si. E no caso de moléculas, essas colisões ocorrem. Tá bom! Ocorrem de modo... Ah, ele não falou comigo. Ocorre de modo que comece, ó, a aumentar a probabilidade de ocorrência dessas regiões aqui, ó, dessas reações, com geração de cada vez mais radicais. Então, se esses radicais eles são gerados, eles voltam, né, e seguem realimentando uma cadeia e gerando um calor, né, aumentando a temperatura, aumentando a pressão, por aumento, né, da velocidade de tráfego, né, de movimento dessas moléculas. Então, por isso que chama aqui, ó. Certo? Até segunda. Explosão por ramificação de cadeia. Né? Depois a gente vai explicar, na sequência, essa segunda região aqui, certo? Que conforme a pressão vai subindo mais ainda, o que pode acontecer? Com uma pressão muito mais alta, a gente sai dessa região, ó, em que ocorrem colisões 2 a 2 e podem começar a ocorrer essas colisões aqui, ó. 3 a 3, são colisões com baixíssima probabilidade de ocorrer a pressões baixas ou moderadas, mas a pressões mais altas, como é nessa região aqui, elas começam a ser favorecidas. Então, elas é que causam o freio, porque elas são etapas de terminação. É o que a gente está explicando aqui, ó. A concentração de espécies no gás é tão alta que colisões de 3 moléculas, né, envolvendo o radical hidrogênio com O2 e alguma outra espécie M,
começam a gerar essas espécies HO2, que são relativamente não reativas. Elas são a reatividade baixa, e elas são consideradas como etapas de terminação. Então, a pressão mais alta ainda favorece um tipo específico de etapa de terminação. E depois, nessa região aqui, certo? Atinge-se uma região ó, que fica de temperaturas muito mais altas. Então, o que é favorecido aqui é o aumento da velocidade de todas as etapas de uma vez só, simultaneamente. De modo que a gente vai ter? A gente vai ter velocidade mais alta, a gente vai ter geração de gás muito mais rápida, essa expansão muito mais rápida. E o aumento de temperatura, ele retroalimenta, né, o aumento da velocidade. Quanto mais aumenta a velocidade, mais gera calor. E a situação realmente fica, certo? Então, é por isso que conhecendo para reações que têm potencial de levar a explosões, é importante que se conheça esse diagrama de condições é que podem ser seguras, certo? Para a gente proceder essas reações. Certo? Aqui nós temos uma discussão que eu vou deixar para vocês refletirem, ó, para a reação de hidrogênio e oxigênio descrita acima, mostre que uma explosão ocorre quando a velocidade das etapas de ramificação de cadeia excede aquela da terminação de cadeia. Do método, identifique o limite da explosão com o aumento rápido na concentração de radicais. E, por simplicidade, identifique a concentração, que a concentração, identifica aquela concentração com aquela dos átomos de hidrogênio. Eu vou trabalhar isso com vocês na próxima aula. Tá? Enfim. Acho que já passou o quanto eu consigo falar na aula de hoje. Tá? Então, por essa aula é só. Obrigado por assistirem. Até mais.